Olá, tudo bem com vocês? Passando aqui agora para fazer uma pequena apresentação do que nós pretendemos com esta discussão associada às fake news no ensino da matemática. Nós tenho recebido muitos pedidos de informação sobre, mas afinal o que é essa coisa, o que é essa ideia das fake news no ensino da matemática? Será que aquilo que nós temos feito está completamente errado no ensinar os alunos, no trabalhar com os alunos? Portanto, achei que é importante fazer uma breve discussão sobre a ideia que está por detrás dessa noção de não enganar os alunos, não enganar as crianças com as discussões que nós fazemos. Portanto, de modo a que, efetivamente, aquilo que eu digo no momento continua a ser válido em todos os momentos posteriores e de modo a que possa ser possível que as crianças, desde a educação infantil e os alunos dos anos iniciais, do Fundamental 2, do ensino médio e no ensino superior, consigam atribuir significado a essa matemática porque efetivamente entendem que as coisas estão relacionadas entre si, dentro do mesmo tópico, e que estão relacionadas entre si com diferentes tópicos. As tais redes de conexões matemáticas. Portanto, todos nós, professores, ensinamos da melhor forma que nós conseguimos, da melhor forma que nós sabemos e com o conhecimento que temos, efetivamente, porque é esse conhecimento que sustenta a nossa prática. Mas esse nosso conhecimento enquanto professores tem que passar a ser especializado. Nós temos que passar a considerar, efetivamente, as especificidades da nossa prática profissional para podermos desenvolver essa prática profissional e, ao mesmo tempo, exigir formação específica para essa prática profissional. Porque a prática profissional do professor, num contexto do ensino da matemática, é diferente da prática profissional do matemático para usar a matemática como instrumento. E, portanto, nós, como professores, não usamos a matemática, não podemos usar a matemática como instrumento. Se não estamos a considerar que a matemática é apenas e só saber fazer. E se continuarmos com essa forma de entender, nada vai mudar. Se nós continuarmos, mesmo apesar de mudarmos as metodologias, que é importante mudar essas metodologias, mas apenas mudar as metodologias não vai resolver o problema do entendimento matemático dos alunos, porque tendencialmente a mudança das metodologias não tem associado, até pela falta de formação ou foco de formação que tem havido, a mudança dessas metodologias não tem trazido de forma associada uma discussão matemática, portanto, uma discussão que permita aos alunos efetivamente entenderem que a matemática é essa que está a ser discutida. E, portanto, é essencial passarmos a considerar essa especificidade do nosso conhecimento enquanto professores, de modo a não ensinar da mesma forma que nós fomos ensinados ou que nós achamos que fomos ensinados. De modo a não replicar o mesmo tipo de coisas e o mesmo tipo de discussão, porque, funcionou para nós, que nós até somos professores, mas não necessariamente funcionou para todos os outros 95% dos nossos colegas e dos outros 99% da população que efetivamente não entende a matemática e que acha que a matemática é essa coisa sem relações e sem nexos. Portanto, esta é a ideia central das discussões que nós queremos fazer, com esse foco no vamos combater as fake news no ensino da matemática, para que essas fake news deixem de ser replicadas, deixem de ser passadas para a frente e passarmos através de propostas de brincadeiras para a educação infantil e de tarefas para os alunos, passarmos a fazer uma discussão que seja efetivamente coerente em termos matemáticos ao longo do tempo, de modo a que possamos entender efetivamente aquilo que fazemos, por que fazemos e como fazemos. Nós temos já vindo a desenvolver algumas discussões nesse âmbito, sem chamar fake news, mas alguns dos materiais que nós temos produzido para a formação de professores, para professores e para a formação de professores, tanto formação inicial quanto formação contínua, já discutem esse conhecimento adequado, esse conhecimento especializado que nós temos que passar a ter para poder ensinar essa matemática para os alunos entenderem. Por exemplo, vou pegar aqui em dois exemplos.
Por exemplo, neste material que temos aqui, que é um livro da coleção Formação, o foco é a discussão do uso dos recursos, em particular os recursos não estruturados, o material dourado, o ábaco e o quadro de valor posicional. Portanto, o uso de recursos de forma adequada, de modo a discutir efetivamente a matemática que nós podemos desenvolver com os alunos, o entendimento matemático que nós podemos desenvolver com os alunos, usando estes recursos, em que o foco é a matemática e não é o uso dos recursos em si. Por exemplo, uma das fake news que nós temos que combater é essa ideia de que em cada ordem eu não posso ter mais que 9 unidades. Então, e essa é algo associado ao famoso jogo do nunca 10. Que nós somos obrigados a, quando tem 9 unidades na ordem das unidades, converter para uma unidade na ordem das dezenas, o famoso vai 1. Mas se nós fazemos essa discussão com os alunos do primeiro ano, por exemplo, como é que nós vamos depois, no segundo ano, porque nós podemos não ser os professores, mas o aluno é o mesmo. Quando passa para o segundo ano, vamos fazer a discussão da subtração, e aí entra outra questão também, a questão do pede emprestado, e passa de da ordem das dezenas para a ordem das unidades. Se nós tivermos 51 menos 17, por exemplo, o que é que nós normalmente ainda se diz? Que é outro equívoco nosso, porque foi assim que muitos de nós aprendemos. Se eu tenho 51 menos 17, nós fazemos, corto ao 5, pede emprestado ao 5, passa para as unidades e fico com 11. Então, mas no ano anterior eu tinha acabado de discutir que não podia ter mais que 9 na ordem das unidades. E agora estou na subtração e já posso ter 11. Alguma coisa aqui não está coerente. Na cabeça do aluno, o que é que o aluno vai pensar? Bom, certamente que o meu professor ou a minha professora deste ano sabe. Portanto, o professor ou a professora do ano passado, que me disse que eu não podia ter mais de 9, algum problema havia aqui, provavelmente falta este entendimento, efetivamente. Ou o professor do ano passado não sabia o que estava a fazer, ou o professor deste ano não sabe o que estava a fazer. Mas se eu estou aqui, a regra funciona, é isso que eu vou aplicar. Portanto, reparem como há e só pensando do primeiro para o segundo ano. Pensando num único exemplo de um jogo que é utilizado de forma equivocada para justificar a conversão entre um conjunto de 10 unidades de determinada ordem para uma unidade na ordem seguinte ou uma unidade de determinada ordem para 10 unidades da ordem anterior. Portanto, essa é uma das discussões que nós fazemos aqui neste material, que é uma das fake news. Outra das fake news é nós chamarmos quadro de valor lugar àquela coisa que tem as ordens das unidades, das dezenas e das centenas. Porque é que essa é algo que não é matematicamente adequado? Porque duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar, mas podem ocupar a mesma posição. E o nosso sistema é posicional, não é sistema de lugar. E, portanto, o nome correto tem que ser quadro de valor posicional. De modo associado, há também quem faça a discussão de fazer da mesma forma, usar o material dourado para representar, por exemplo, a quantidade 35 e depois só colocar as peças no quadro de valor posicional como se fosse a mesma coisa, como se usar o quadro de valor posicional ou não usar o quadro de valor posicional fosse o mesmo. Então, por que é que nós usamos? Portanto, quando eu tenho 35 unidades representadas no material dourado, como 3 barras e 5 cubinhos, se eu coloco as 3 barras nas dezenas e os 5 cubinhos nas unidades, eu deixei de ter a quantidade 35. Passei a ter a quantidade 305. Porque as barras, cada barra representa 10. Se está na ordem das dezenas, são 10 unidades de dezena. E, portanto, cada barra representa 100. Reparem como são coisas que todos nós aprendemos, muitos de nós ensinamos, porque foi assim que aprendemos, e não tivemos a oportunidade anteriormente de fazer essa discussão. E nós, tal como os alunos, nós desenvolvemos a nossa prática de acordo com as experiências anteriores que tivemos. E, portanto, se nós queremos que os nossos alunos desenvolvam esse entendimento matemático de forma adequada, nós temos que possibilitar um conjunto de experiências, um conjunto de discussões matemáticas, para que isso efetivamente possa ocorrer.
Outro exemplo, na questão dos denominados padrões de repetição, nós ouvimos com muita frequência dizer que a matemática é a ciência dos padrões. Devíamos passar a pensar que, afinal, o que é essa coisa do padrão? Será que um padrão geométrico é a mesma coisa, pode ser a mesma coisa que um padrão numérico, que um padrão sonoro, ou inclusivamente um padrão de cheiros? Portanto, neste material nós discutimos, não de forma explícita, mas discutimos algumas das fake news que estão associadas a focarmos a nossa atenção na exteriorização, portanto, no padrão, efetivamente, e não na matemática que está envolvida. Porque o que nós temos que passar a focar a nossa atenção é na questão, neste caso particular, na questão das regularidades. Qual é a estrutura matemática que nos permite entender a situação, porque se nós queremos desenvolver efetivamente uma dessas ideias centrais do trabalho do ensino da matemática, que tem que passar a ser a ideia do generalizar, e que está muito associado, obviamente, ao pensamento algébrico. Portanto, se eu quero desenvolver um entendimento matemático dos alunos que lhe permitam generalizar, inclusivamente trabalhar no concreto e simultaneamente no abstrato, portanto, fazendo discussões que levam a que possam resolver problemas sem ter necessariamente todo o material concreto que necessitariam para resolver o problema, o nosso foco de atenção tem que passar a ser efetivamente na estrutura matemática e não nas imagens, não nos símbolos, não nos sons que nós usamos para exteriorizar essa estrutura matemática. Outra das questões que estão associadas aos equívocos, e este inclusivamente está na BNCC, que é um dos muitos que está na BNCC. Outra das questões tem a ver com o entender-se, ainda em muitos contextos, que álgebra na educação infantil é equivalente a pensamento algébrico. Se fosse equivalente, tinha o mesmo nome. Se fosse igual, tinha o mesmo nome. E, portanto, se eu falo em álgebra nos anos iniciais, estou a excluir todas as crianças da educação infantil. Se eu falo em álgebra nos anos iniciais, então teria que falar também em álgebra do Fundamental 2, álgebra dos anos finais e álgebra do ensino médio. E nós, o que temos hoje é álgebra nos anos iniciais e depois álgebra. Como se fosse a mesma coisa. Como se pensamento algébrico fosse só um nome e álgebra fosse só outro nome. Portanto, o que nós temos que pensar, efetivamente, é essa coerência que temos que começar a desenvolver, essa estrutura, esse foco na estrutura matemática, que nos vai possibilitar problematizar, por um lado, a nossa prática, por outro lado, todos os recursos e todos os materiais com os quais nós somos confrontados, para que efetivamente possamos pensar se a forma como nós estamos a ensinar, a forma como nós estamos a fazer a discussão, o foco da discussão que está a ocorrer, será suficiente para que os alunos efetivamente entendam aquilo que é feito hoje, de forma a estar sustentado na discussão que pode ter sido feita e que deve ter sido feita anteriormente e que no que vai ser discutido posteriormente. Portanto, estas são algumas das ideias, e já estamos a ampliar aqui a discussão, mas estas são algumas das ideias que estão associadas a pensarmos essas não-verdades que nós discutimos com os alunos, de modo a pensarmos efetivamente que não podemos enganar os alunos, de modo a garantirmos que aquilo que nós dizemos hoje continua a ser válido amanhã, independentemente de o amanhã ser amanhã no dia seguinte ou amanhã daqui a alguns anos no processo de ensino e no processo de aprendizagem das crianças e dos alunos. Portanto, esta é uma pequena síntese da discussão que nós vamos fazer. Claro que há muitos outros contextos, infelizmente, há muitos outros contextos e tópicos que vamos discutir, infelizmente, porque efetivamente essas ideias inadequadas têm sido passadas para a frente, tal como têm sido transmitidas muitas fake news noutros contextos. Portanto, mas estas são as discussões que nós pretendemos fazer. Se para todos vocês que queiram participar das discussões, podem nos enviar inclusivamente algumas questões que podem ser problemáticas
em termos das aprendizagens matemáticas dos alunos, porque muitas vezes essas dificuldades das aprendizagens matemáticas dos alunos estão sustentadas em alguma fake news com que os alunos foram confrontados anteriormente e pela qual nós podemos até nem estar muito conscientes, mas podemos efetivamente fazer essa discussão. E quero salientar que toda esta discussão que nós fazemos tem por base resultados de pesquisa, não é uma questão de eu acho que, ou eu parece-me que, portanto, são discussões que têm por base resultados de pesquisa, pesquisa que nós temos feito no grupo, pesquisa que muitos outros têm feito com foco no conhecimento do professor, com foco no conhecimento especializado do professor, com foco no conhecimento interpretativo, como é que nós atribuímos significado às respostas dos alunos, quando essas respostas são essencialmente estranhas, não esperadas. E, portanto, é um trabalho que nós queremos ampliar, que nós queremos levar para as escolas, que nós queremos levar para a sala de aula, porque é esse o foco, o objetivo de qualquer trabalho que nós desenvolvemos. Se o nosso trabalho de pesquisa, se o nosso trabalho de formação não é para chegar aos alunos, então não vale a pena desenvolver pesquisa, desenvolver formação, porque se o objetivo não é a melhoria da qualidade das aprendizagens matemáticas dos alunos, eu nem faço. Portanto, continuo por aí, siga-nos nas redes sociais e acompanhe o trabalho, que nós vamos continuar aqui com várias novidades.